Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença de Deus, glória a Deus, mais um mês, não é? Mês de agosto, dia 2 de agosto, mais um mês que o Senhor nos concede e nos dá essa oportunidade de vivermos na presença dEle. Agradeça a Ele por isso também, mais um mês. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, mas eu e você, graças a Deus, estamos aqui mais um dia. Amém? Chegamos no nosso devocional, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13. Amém? Se você tem acompanhado, você tem estado conosco todas as manhãs. Amém? Se você chegou a primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Todos os dias colocamos a palavra do Senhor e resumidamente explicamos um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Se você já orou, glória a Deus. Se você não orou, dá um pause aí, ore. Depois você acompanha a leitura conosco. Amém? A palavra do Senhor diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da Igreja de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, e como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem a falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a vossa glória e a nossa alegria. Amém. Somente até aqui. Mais uma vez, Paulo reafirma. Ele falou um pouco antes do proceder, no último devocional, no capítulo 2, no começo, ele fala do proceder dos cooperadores de Paulo, de como eles deveriam se portar, de como a igreja deveria tratá-los, do proceder deles como crentes, né? Trabalhando na fadiga, sem tempo, sem parar, o tempo inteiro pregando a palavra. E aqui no versículo 13 ele diz: outra vez, ainda nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que ouviste de nós, que é a palavra de Deus, que acolhestes não como palavra de homens, em sim, em verdade é a palavra de Deus, no qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Ora, a igreja de Tessalônica, quando ouviu a palavra de Deus através da vida de Paulo, ela não pensou que era a palavra de um homem. Os sacerdotes pregavam a palavra de homens, pregavam a lei. Eles não tinham o poder do Espírito Santo de Deus na palavra, na revelação do Evangelho através de Jesus Cristo. Quando Paulo prega esta palavra, os irmãos de Tessalônica, eles recebem não como a palavra de homens, mas sim como a palavra de Deus. E isso começou a operar eficazmente a obra de Deus através daquelas pessoas, através daqueles irmãos. Tanto no versículo
que diz aqui, o qual o efeito está operando eficazmente em vós e aos que credes, todos eles que criam na palavra de Deus. Os sinais, os prodígios iam operando através da vida deles e na vida deles. Eles eram transformados, eles eram abençoados e abençoavam pessoas. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornasseis imitadores de Deus, das igrejas de Deus existentes na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos nossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha, tanto é que eles estavam progredindo, estavam vivendo no mesmo pensamento, no mesmo ministério, no mesmo evangelho, que eles começaram a passar perseguições, lutas. Os judeus começaram então a perseguir a igreja de Tessalônica, ao ponto deles se tornarem iguaizinhas. A mesma igreja, que era a igreja da Judéia, era a igreja da Tessalônica. Então, de Tessalônica. Então, o que nos dá a entender que o pensamento que eu tenho hoje como igreja, né, que é o pensamento bíblico, de nós pensarmos em uma só igreja, um só pensamento, um só ideal, um só povo, porque existe somente um Deus. Nós temos que parar com esses negócios de a minha igreja é melhor, a igreja de fulano é melhor, o meu pastor é o melhor. Não, o nosso pastor é o melhor. Deus é o pastor da igreja, Ele comanda todas as coisas. O que opera aqui, opera aí na igreja que você está presente. Se você está numa igreja que prega a verdade, que prega a palavra, você vai ver a sua vida transformar. A vida das pessoas que estão ao teu redor serem transformadas, porque o mesmo poder que habitava na Judéia, que habitava em Tessalônica, tem que habitar na nossa igreja, porque a palavra, ela é a mesma. O Deus, Ele é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Apesar que a palavra de Deus, as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, a palavra dele se renova quando você lê, quando você dá a oportunidade do Espírito Santo trabalhar na sua vida e através da sua vida. Versículo 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Ele está falando dos judeus, daqueles que perseguiram a Paulo, perseguiram a igreja, mataram Jesus Cristo, mataram os profetas e também estão perseguindo a Paulo, ao ponto dele ter que fugir ao tempo inteiro, ao ponto de Paulo estar sempre preso, sempre correndo, sempre passando por dificuldades, não é? Então, esses foram os homens que perseguiram a igreja, mataram Jesus e também estão atrás de Paulo. Mas, a ponto de nos impedir de falar com os gentios, para que estes não sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Olha, se você for ver lá em Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo não teve condições de pregar, porque ele era perseguido o tempo inteiro. Então, quando ele vai pregar a palavra aos gentios, os judeus, eles impedem que isso aconteça, para que os gentios não sejam libertos, para que essa palavra não chegue até eles, para que eles não sejam enxertados na videira, não é verdade? Então eles vão ao ponto de paralisar a obra de Deus na vida de Paulo, para que essa palavra não chegue aos gentios e eles não sejam libertos, e eles não sejam enxertados e façam parte desta igreja que até hoje cresce de maneira poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e cabe a mim e cabe a você levar essa palavra adiante, a ponto de nos impedir de falar com os gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Deus, ele é o juiz, ele é justo, e ele vai dar conta de todos esses que perseguiram e que perseguem a igreja. Não cabe a mim, não cabe a você lutar. Cabe a mim, cabe a você levar essa palavra adiante, levar o evangelho adiante. E o Senhor, ele vai dar conta de todas as coisas. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, como também mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver vocês pessoalmente. Ele diz, nós, irmãos, estamos órfãos por breve tempo, estamos longe de vocês, esse tempo foi roubado de nós, estamos órfãos, nós não temos vocês agora nesse momento, na presença, mas no coração estamos todos presentes. Muitas pessoas não me conhecem pessoalmente, são órfãos
da minha presença. Mas o coração é o mesmo, o pensamento é o mesmo. Saiba disso. O Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele está cuidando da minha vida e da tua vida. Por breve tempo, haverá um tempo que todos estaremos juntos na glória com o Senhor, todos dando glória a Deus, felizes eternamente junto do Pai, para vivermos na eternidade com Jesus Cristo. E esse dia chegará, Ele virá buscar sua noiva e nós temos que estar preparados para isso. Amém? Por isso, versículo 18, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. As perseguições eram grandes. Satanás, ele tenta, desde o começo da igreja, paralisar a obra de Deus. Paulo tenta ir, ele levanta os judeus para impedirem. Paulo tenta para um lado, eles prendem Paulo. Paulo tenta por outro, eles perseguem Paulo. Então Satanás, o trabalho dele é sempre esse: perseguir a igreja, perseguir aqueles que pregam o evangelho, que pregam a palavra, porque através da palavra tem cura, tem libertação, tem poder, tem transformação, tem renovo, tem esperança, tem algo mais que o mundo não pode dar. Através da palavra de Deus, muitas pessoas recebem cura, libertação, restauração e têm a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Ou a coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Não sois vós? Ora, vocês são a nossa esperança. Vocês são a nossa alegria. Nós se alegramos na presença do Pai por causa da vida de vocês. Vocês são a razão de nós pregarmos a palavra. A igreja, as pessoas, é a razão de nós, pregadores, continuarmos pregando o evangelho. A nossa alegria é quando a pessoa se converte, não somente quando ela se converte, e sim quando ela começa a viver uma vida nova, a experimentar novas oportunidades que o Senhor Jesus nos dá através da sua palavra. E isso para nós é muito importante. Que vocês recebam de Deus sempre o melhor, a graça, o poder e o conhecimento, sempre na presença de Deus. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então ele passa para a igreja de Tessalônica, que eles, a igreja, são a alegria. Faz parte da alegria de Paulo, da esperança de Paulo, da coroa da vitória de Paulo em Cristo Jesus. Não somente eles, mas todos vocês que estão nos assistindo fazem parte dessa alegria, porque através do sacrifício de Paulo, das cartas que ele deixou para as igrejas, essa mesma alegria, essa mesma coroa, esse mesmo poder serve para as nossas vidas nos dias de hoje. Que você possa ter entendido aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Você faz parte desse reino, você faz parte desse corpo, é unidade, é poder, é unção, é transformação. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo nesse dia e você seja transformado por Ele. Que a graça, a paz e o poder de Deus esteja no teu lar, não somente hoje, mas nesse mês de agosto e eternamente. Amém? Deus te abençoe. Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento te render graças, louvores e adoração. Obrigado, Jesus Cristo, por essa palavra. Obrigado pelo renovo desse dia. Obrigado pelo discernimento do teu Espírito Santo nessa manhã, Pai. Nos ajuda a continuar caminhando um pouco mais. Nos ajuda um pouco mais, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Um abraço.